Olá, tá começando o 156º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, espero que com sono em dia também está Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo bem, Marcos, com sono em dia, meio resfriado, mas vamos lá. Por aqui tudo certo, e você? Tudo beleza, foi tão bom dormir no fim de semana. Pois é, né? Depois de uma semana tão agitada, finalmente um pouquinho de sono e É, paz e tranquilidade. pois é, mas divertidíssima. Muitas descobertas ao longo da semana, notícias, a gente, claro, vai falar sobre isso. Mas antes a gente vai tirar o atraso aqui de alguns follow-ups que vocês mandaram pra gente desde 2 semanas atrás, né? Que semana passada não deu tempo da gente trazer. E teve aquela discussão que a gente trouxe aqui algumas vezes envolvendo concorrência no iPhone, equilíbrio entre até onde é privacidade de verdade, até onde é usar a privacidade como só um subterfúgio ali para a Apple seguir fazendo o que ela faz. E eu até comentei, né, de ter comparado o smartphone hoje em dia com utilidades como luz, né, e quem faz a tomada, ou a própria empresa de luz não escolhe se você vai ligar a televisão, só que você ligar a televisão ela vai pegar 30% da Netflix, porque você está usando por ela, esse tipo de coisa. E o Marcelo Santino falou o seguinte, mais uma para conta dessa discussão Apple versus o mundo. Aí ele segue, para você ver como não faz sentido o entendimento do poder público. Os governos querem impor que a Apple abra o device para empresas usarem os recursos livremente, né, com a compatibilidade, e enquanto isso, tem a discussão de que a loja da Apple tem que ser responsável pelo controle parental de acesso às redes sociais. Aí ele conclui, não faz o menor sentido você dizer que ela tem responsabilidade sobre o que é feito no device dela, enquanto força a abrir a tecnologia para que qualquer um faça qualquer coisa sem sequer poder dar um aviso macabro para o usuário. Bom ponto. É um bom ponto, eu também concordo que é meio irônico, já trouxe minha opinião aqui uma vez na fonte, que esse negócio do controle parental é uma coisa que precisa vir dos dois lados. Tanto, né, se vai obrigar a Apple, que obrigue as redes sociais também, porque mexer só em um dos lados não resolve nada, né? E bem sobre isso, eu vou trazer um outro follow-up. O Daniel Lombardi mandou pra gente, falou assim, basicamente porque a Apple nunca vai suportar background activities no iOS. Ele falou que empresas como a Meta abusam ao máximo de recursos e mandou pra gente um link que eu vou deixar aqui na descrição de aparentemente uma gambiarra que acabou de ser descoberta que a Meta fez para Android, que ela fez um método para burlar as proteções de sandbox, né, dos aplicativos ficarem no parquinho deles, não se embrenharem no sistema mesmo. E com isso, a Meta conseguiu rastrear a atividade dos usuários na web, até usando, sei lá, VPN, modo privado, incógnito, né? Deletar cookies também, nada disso funcionou. Ela fez um negócio que eles chamaram de Localhost Tracking, que envolveu o Facebook, até o aplicativo também do Instagram, as propriedades da Meta, né? E uma coisa chamada Metapixel, que linkava a atividade na web dos usuários para a conta que eles tinham lá no Instagram, no Facebook, etc., sem eles saberem que isso estava acontecendo. Então, até no modo privado, até deletando o cookie, mesmo assim, a Meta estava ali no meio do caminho e via essa atividade, linkava o usuário para depois poder vender publicidade direcionada. Né? E aí, a matéria diz que a escala desse rastreamento foi gigantesca, afetou 22% dos sites mais visitados e potencialmente aí pode dar uma multa gigantesca. A gente sabe que essas multas demoram, mas talvez aconteçam, especialmente na Europa, né? Para Meta. Então é claro que hoje em dia existe sim um certo suporte a atividades em segundo plano e coisa assim no iOS, no Android também, mas a Meta ela é sempre o exemplo, ela é o contra-exemplo, né? Tá vendo? Se abrir, empresas como a Meta vão fazer. Até quando não pode, ela faz, né? Isso é. E mesmo que tenham restrições, a Meta tá aí pra mostrar que ela dá um jeito. Então, eu acho que é indiferente abrir ou não. Inclusive, né, falamos na semana passada, o iOS 26 e o iPadOS 26 trazem novidades para aplicativos que querem funcionar em segundo plano. A coisa tá um pouco mais aberta agora. Mas a Meta sempre vai dar um jeito. Assim como ela fez, convenceu os adolescentes a baixarem aquela VPN lá atrás, ela dá um jeito de rastrear as pessoas. Então, eu não tomaria isso como parâmetro para falar não pode, vamos proibir tudo. Mas tem que ter um controle, sim. E esse caso da Meta eu li um pouco sobre quando rolou, porque aconteceu ali bem em cima da WWDC, mas eu parei para ler um pouquinho. E realmente foi uma coisa bem séria que eles conseguiam
rastrear bem o usuário, como o Marco citou mesmo, em cima de VPN. E aparentemente no iPhone ela não conseguiu fazer isso ainda, né? Pelo que eu li as matérias falando que o iOS, ao menos por enquanto, estava seguro quanto esse rastreamento novo que a Meta inventou. E aí, assim, cada vez que uma coisa dessa acontece, a Apple tem mais argumentos pra falar, tá vendo, justiça? É por isso. Se nem podendo. Mas eu achei esse um excelente ponto, né? Já que a Meta vai fazer. Assim, ele é meio niilista ao mesmo tempo, mas funciona, né? Que a Meta vai fazer de qualquer jeito. Né? Eles sabem que estão errados, então abrindo ou fechando, tanto faz porque eles não têm acesso, então a gente poderia abrir para quem quiser fazer direito. Mas é difícil, né? Você partir da premissa de que todo mundo vai fazer direito quando você tem outras empresas que de propósito fazem isso. E você comentando, a Meta fez Android, no iPhone não. Não? Ou será que não descobriram ainda? Porque ela deve ter É, um jeito. tem isso, né? E aí acontece o quê? Quando a gente quer falar que mesmo assim ela não escuta o microfone das pessoas, aí não dá pra acreditar, as pessoas não acreditam, né? E fala, ela não precisa, ela faz esse tipo de coisa. Ela se embrenha no meio da conexão mesmo quando não tinha como, pra depois saber que você visitou o site X e te vender pomada de, sei lá, fungos no pé, porque você procurou na aba incógnita isso, né? Não tem jeito. Quem precisa de microfone com acesso ao aparelho, né? Exatamente, exatamente. Obrigado, Daniel, por ter mandado esse follow-up, também ao Marcelo por ter levantado esse ponto. E aí a gente comentou, né, sobre sons de sistema, eu falei que era um dos pontos que as pessoas acabam menos prestando atenção, apesar de gerar uma, não sei, uma relação emocional até maior, né, memória afetiva, que o nosso amigo Dante Gessuri, produtor de áudio, deve ficar louco com isso, né, que as pessoas não prestam atenção. E ele falou que ele adora, óbvio, sons, né? Ele falou que apesar do iPhone ele prefere deixar silencioso, o que ele fez foi o seguinte, criou um toque sem som. Assim ele pode deixar o som ligado para ouvir os sons que ele gosta, como de teclado, que ele fala, sei que é polêmico, mas eu gosto. No iMessage deixa o toque, do deslize também, né, o som do Apple Pay também, que é satisfatório, e alguns outros que ele acha bonitinho, mas na hora que toca o telefone, toca o MP3 silencioso dele, e pelo menos isso não incomoda ninguém. Ótima solução. É uma abordagem interessante. Eu também gosto dos sons, mas meu iPhone vive no silencioso. Não só no silencioso, mas eu abaixo o volume de mídia também pra, sei lá, abrir o Instagram não acontecer de tocar um negócio do nada. Eu deixo tudo com volume zerado, sem toque. Mas quando eu vou pagar com a Apple Pay, eu confesso que eu coloco no modo com volume pra ouvir o barulhinho, porque eu acho muito bonitinho. Eu também. Eu adoro. E eu odeio o que eu adoro, porque eu sei que ele é feito pra eu me sentir tão bem de estar gastando dinheiro e usando o Apple Pay, né? Mas eu Pois caio é. toda vez. É que nem pegar o chocolate na fila do caixa. Você sabe que tá ali só porque você vai pegar. Estatisticamente, você é um trouxa, mas o chocolatinho é tão bom. Né? Eu acho que é a mesma coisa com esse som, sabe? Pois é. Agora, aproveitando que a gente tá falando de som, uma coisa que eu esperava e que não aconteceu é que a Apple trouxesse os sons do macOS pro iOS. O som de Hum. screenshot, por exemplo, porque no Big Sur eles mudaram os sons do sistema do macOS e eu odeio o som de screenshot do iOS, que parece que você tá tirando foto de alguém quando você esquece de Aham. colocar no silencioso. Acho ridículo. E não foi dessa vez que eles mudaram, pelo menos não nesse primeiro beta. Quem sabe em algum outro beta futuro? Não sei, mas eu gostaria. Pode ser. Quem nunca passou por isso, né? Tirar um screenshot de alguma situação meio quieta e fazer clique, você fala, parece que tá tirando fotos secretamente de alguém ali. Sim. É horrível mesmo, tem total razão. E agora que a poeira já baixou, a gente fez, né, nosso episódio, o plantão urgente de repercussão ponto a ponto do que foi anunciado no keynote da WWDC na semana passada, com as nossas impressões aí que marinaram por 12 horas até a gente poder falar um pouquinho aqui a respeito disso. Mas primeiro, né, a WWDC dura a semana inteira, o keynote é só, por definição, o keynote é a apresentação inicial, né, a abertura, e teve muitas as sessões que a Apple, ela costumava fazer ao vivo agora, ela divide ao longo da semana a publicação de vários vídeos explicando APIs novas, funções novas do sistema, como é que os devs vão poder tirar proveito disso e pinta uma ou outra notícia meio derivada disso aí. E aí agora que a gente passou o fim de semana, tá começando a semana, vai ter mais notícias desse tipo, mas agora que tá tudo no passado, como é que foi pra você? Impressões gerais de WWDC, expectativa versus realidade, quão satisfeito você tá? Acho que falando de evento em si, não dos anúncios, eu vou repetir o que eu disse na semana passada. Eu achei meio morno. Acho que do evento poderia ser mais legal.
Mas aí talvez um pouco seja eu cansado desses eventos gravados, que também é algo que eu já disse aqui várias vezes, que eu não aguento mais, eu quero evento ao vivo, saudades. Mas eu acho que não volta. Porém, achei o evento morno. É o que eu também comentei, que se tirassem a parte que eles repetiam Liquid Glass a cada novo OS que eles mostravam, o evento teria meia hora. Então, e uma coisa que eu achei muito curioso também, que até eu tava vendo a entrevista do Neil e da Joanne Stern com o John Gruber, que né, esse ano não tiveram executivos da Apple lá, mas foi um bate-papo bem legal, vale a pena assistir inclusive. E tem uma parte que eles comentam como que a WWDC, que é um evento para desenvolvedor, se tornou também um infomercial da Apple para usuário comum. Que a keynote de abertura quase não tem mais assuntos para desenvolvedores. É sempre tudo voltado para o usuário final. Aí lá no finalzinho da keynote tem 10 minutinhos que eles falam: olha só que legal, temos ferramentas para desenvolvedores também. Aí depois vem as sessões que o Marcos acabou de comentar, tem a State of the Union, que daí sim é quase uma WWDC parte 2 para desenvolvedores mesmo. Mas que a keynote principal, ela hoje também é muito voltada para vender, né? Para convencer o usuário de que ele vai ganhar uma atualização bonitinha, que vai mudar o ícone. Então, eu sinto um pouco de falta daquela WWDC mais raiz, mais técnica, mas eu sei que não volta, são tempos que não voltam. Agora, falando das atualizações em si, né, estou rodando os betas aqui já há uma semana, iOS, macOS, iPadOS, só o WatchOS que ainda não. Mas até o tvOS eu atualizei. E tô achando legal a interface nova, acho diferente, tô gostando. Ao mesmo tempo, eu acho que esperava, talvez com base no que era falado de rumor, eu esperava até um pouco mais. Não que tá ruim, mas eu achava que seria mais radical do que foi. Porque quando falavam que teria né, a maior mudança desde o iOS 7, de fato, acho que é a maior mudança desde o iOS 7. Mas não é uma mudança tão grande quanto o iOS 7, que realmente mudou da água pro vinho. O Liquid Glass, para mim, parece uma iteração do que a gente já tinha com o Flat Design, né? Trouxeram elementos novos, mudaram algumas coisas, mas ainda assim tem muito branco, tem muita janela que ainda é chapada, então não acho que foi uma mudança tão radical. Quando eu lembro dos rumores, né, tanto o Gurman falando, vai ser uma mudança radical, né, algumas outras fontes falavam, vai ser uma mudança radical. Eu até pensava que seria um pouco mais do que foi. Mas não quer dizer que eu não gostei, não. Eu tô achando bem legal, sim. Apesar de que, né, beta sempre tem uns probleminhas, mas tá. Usando aqui no dia a dia, eu estou gostando do que eu estou vendo. E você, Marcos, o que você me conta aí da sua experiência e das suas expectativas? Olha, de evento, das novidades, etc., tirando o óbvio, eu estou muito empolgado com tudo que teria a ver com a Apple Intelligence, possibilidade de LLMs e outros modelos multimodais. Não dá para medir pelo que não teve, porque aí também não teve carro voador, não teve roteador barra caixa de som, barra Apple TV, barra carro voador. Então é difícil medir as duas coisas, né? Porque ela tentou no ano passado, não deu certo. Sobre o que pintou nesse evento, só limitando ao que foi anunciado. Eu achei muito bom. Pra mim, ela ultrapassou as expectativas, mas é porque a barra estava muito baixa, eu acho, né? A gente sabia que já ia ter o redesenho, tinha uma ideia mais ou menos de como é que ele seria. Toda a parte meio técnica, a gente já sabia, né? Muito vazamento, então a gente já sabia o que esperar. O que a gente não sabia o que esperar ia ser, primeiro, como que a Apple ia dar o blá, né? Como mudamos, por que mudamos, o que isso significa, e o resto, né? O que fosse complementar ali. E tanto para os outros sistemas, a gente foca muito em iOS, especialmente quando o assunto é pré-WWDC, rumores. Então, ao fim do evento, uns dias depois, primeiro, pode ser que eu estou empolgado que eu instalei o beta aqui, mergulhei no beta, eu troquei, agora meu wallpaper é colorido, eu brinquei no ADT, eu não me reconheço, né? Eu estou usando as funções todas, estou achando o máximo. Mas eu acho que dentro do que a Apple faz, que é isso mesmo, aquele infomercial de 1h30, e eu acho que essa crítica, não é para desenvolvedores, já tem uma década, pelo menos, que não é para desenvolvedores. Né? Não é uma grande surpresa. A diferença é que agora é de fato um vídeo 1406, espere, liga agora, não deixe para depois, você ganha X e Z.
Mas é a mesma coisa. Todo pré-WWDC, você pode marcar no calendário quando que vai aparecer, perguntando se vai ter hardware ou não, se vai ter um hardware surpresa ou não. Aí aparece o contra-argumento, WWDC não é evento de hardware. Cara, evento é o que a Apple quiser, todos eles. Ela pode fazer uma WWDC só de hardware. Tanto faz, depende do que ela tem de organizado para ela. E como ela constrói a narrativa em torno disso, é o trabalho dela e da equipe de comunicação. Então, eu nunca levei muito a sério nem ter, nem não ter, porque tentar usar eventos passados para predizer o futuro não funciona, né? Porque não é uma constante, depende da situação dela. Então, eu acho que de anúncios, focando só no que de fato foi anunciado, gostei. O que a gente falou que semana passada, a gente vai falar um pouquinho mais ponto a ponto aqui o nosso uso, né, ao longo dessa última semana, mas Liquid Glass tirando, né, porque o pessoal vai, olha que coisa horrorosa, essa parte dá para arrumar, né? A consistência conceitual desse visual novo, tô achando muito bacana. Assim, funcionou. Tem muita coisinha de sistema que a gente tá vendo que assim, nossa, finalmente chega assim, putz, que bom, mas chegou. A parte de iPad, especialmente, né? Nossa, esse é o ano. Todo ano era o ano do finalmente do iPad, mas esse é mais do que os outros. Porque ela deu o braço a torcer e conceitualmente parou de querer inventar moda, fingir que ele é um dispositivo terceiro. Não, é usar como se fosse um laptop, um desktop para quem quiser. Para quem não quiser, não usa. Olha só, né? Todo mundo tira mais proveito. Então, desse ponto de vista, o pós-WWDC para mim, acho que estou super satisfeito. É uma vergonha não ter nada de nesse ano? É. Mas, putz, julguemos pelo que saiu, né? Tirando a vergonha óbvia de que não saiu porque ela não é capaz de fazer nesse momento o que a concorrência está fazendo, é uma vergonha gigantesca. Mas, já que essa é a situação, analisando a situação, o que saiu não. O que foi prometido para sair, o que foi anunciado, o que a gente está mexendo, para mim, funcionou. Estou mais satisfeito agora do que eu estava com a perspectiva de WWDC antes dela. Não teve, o que talvez seja uma decepção. Nada sobre a relação dela com desenvolvedores, nada sobre tentar baixar um pouco a temperatura regulatória, anunciando semi-proativamente algumas coisas que é inevitável que ela vai ter que fazer, que a gente já falou aqui várias vezes, de mudança de regra, um relaxamento de regras. Nada disso. Ela fingiu que não existe, sempre fez isso, aparentemente sempre fazer, mesmo quando for inevitável que ela vá seguir levando ganchos. Chega o gancho, ela lida com isso. Essa parte foi decepcionante. Eu esperava um pouquinho disso. Um reconhecimento e uma promessa. Mas como esse foco foi em coisas práticas, zero promessas que não desse para botar na mão hoje de quem fosse testar, também, ok. Isso ela fica devendo ainda, mas eu acho que a expectativa, né, tá mais frustrado quem apostava que ia ter uma novidade dessa do que quem falou assim, ela devia fazer, mas ela não vai fazer. Então tem coisas realmente que eu concordo com você no sentido de. IA mesmo não teve, mas é algo que já aceitei que não vai ter até ano que vem. A gente já entende, então realmente tem que julgar mesmo pelo que está pronto. Eu, de novo, estou gostando dos betas, gostando no sentido de que dos recursos, né? Porque esse beta 1 tá, pelo menos aqui, tá daquele jeito. O iPhone dá uma reiniciada do nada, né? Mas aí também eu já esperava, né? Já entendi que, né, já entendo pelos anos de experiência que beta é assim mesmo, mas falando agora de recursos, o iPad eu estou achando super legal, principalmente, acho que mudou bastante a dinâmica de uso do iPad, porque tá realmente mais parecido com o Mac. Resolveu 100% o problema do iPad? Não, porque daí entra a parte que os desenvolvedores precisam fazer alguma coisa, né? Não adianta também a Apple fazer, esse desenvolvedor não faz aplicativo para o iPad. Então, é uma via de mão dupla, mas em questão de usabilidade, tá bem mais parecido com o Mac mesmo. O jeito que você redimensiona a janela, abre. Eu odiava que o Stage Manager, você clicava no aplicativo dele, jogava você para uma outra tela, aí você tinha que voltar. Agora, o comportamento é igual de computador mesmo. Você clicou, a janela abre por cima, você redimensiona, arrasta do jeito que você quer. Tá bem melhor de usar. E para quem quer usar iPad como iPad, você vai lá nos ajustes, tem o Stage Manager antigo, do jeito que funcionava antes, você consegue desligar multitarefas para funcionar um aplicativo de cada vez. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Então, de todas as atualizações, né, o iPhone chama muita atenção pelo Liquid Glass, que é super bonito, tem os reflexos, mas o iPad também tá super legal com as mudanças que eles fizeram. Então, acho que
é o caminho certo. Até a versão final desse iOS, né, e do iPadOS, enfim, veremos vários refinamentos que vão tornar essas atualizações muito legais para o usuário final. Excelente. Agora a gente vai falar, a gente deu uma pincelada nisso, mas eu quero entender mais a fundo como é que tá a experiência do Felipe mesmo na relação com os sistemas, falou sobre... É engraçado que eu não tô notando tanta instabilidade assim quanto o pessoal tá notando. Mas é porque meu aparelho é tão velho que deve ter muita coisa que a Apple não ligou. E aí não tem como esbarrar em problemas. A gente vai falar sobre isso, também o tour de imprensa que a Apple tá fazendo para tentar reparar o estrago sobre a Siri. Aí a gente pode dar impressão sobre se tá funcionando ou não. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você acessar o site gorillashield.com.br. O link está aqui na descrição e ela oferece capinhas e películas para tudo quanto é tipo de celular, nem é só para iPhone, tem para os Galaxy vários também. Fone de ouvido tem de todos os tipos, desde o mais tradicionalzão com fio, seja o pequenininho, ou seja o coco, né, que vai por cima da cabeça mesmo, headphone grandão, earbud, que é só Bluetooth, fone de ouvido Bluetooth que tem um fio, né, que liga de um lado ao outro. Carregadores tem de tudo quanto é jeito de carro, de parede, por indução, tem Lightning, tem USB-A, tem USB-C, tem micro USB, adaptador de todos para todos, independente do que você comprar, você compra adaptador também, resolve o problema. Cabo tem também de monte, tem o Lightning, tem o USB-C, tem micro USB, tem outros cabos também, tem o comprido, tem o curto, tem o trançado, tem o que não é trançado. Acessório tem de monte, até indo além de telefone e tablet, tem de computador também, um acessório elevador aqui da tela do notebook que eu uso, é muito bom, pelo menos para mim aqui, ergonomicamente o MacBook hoje está perfeito. Tem até umas canetas touch, se você quiser comprar um Apple Pencil, uma coisa assim, eles têm também. Tem braçadeira se você for correr, tem cartão presente, tem carteira também, cartão de memória, enfim. Acesse gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, antes de a gente falar aqui sobre as nossas impressões mesmo, de como é que está o nosso uso dia a dia nessa última semana de, especialmente iOS, mas eu não tive coragem de colocar no macOS ainda, né? Estou seguindo firme e forte aqui, uma semana estou invicto. Vamos falar um pouquinho sobre as entrevistas que a gente viu os executivos da Apple, especialmente o Craig Federighi e o Greg Joswiak, que são dois caras que estavam diretamente relacionados, ou estão agora ainda mais ligados ao desenvolvimento da carangueja com IA. A gente viu algumas entrevistas, acho que a principal delas que chamou mais atenção foi a entrevista com a Jonah Stern, do Wall Street Journal. E eu tô na dúvida se essa entrevista eles estavam muito bem preparados para as perguntas óbvias que ela ia fazer e já foram lá comprando a ideia de que eles iam ter que sorrir na hora que fossem criticados, ou se essa entrevista foi um belo de um trabalho de PR com todo mundo ali sabendo como é que ia ser, porque ela faz exatamente as perguntas que todo mundo quer fazer, do tipo, vocês estavam loucos? E eles respondem com aquele sorriso no rosto, com aquele discurso ensaiadinho de falar que, na verdade, foi para preservar a qualidade que espera mais, a barra tem que ser mais alta, etc, etc. A gente viu algumas vezes essa mesma entrevista ser feita por várias pessoas diferentes na semana passada, com resposta muito bem ensaiada, muito consistente. E aí, Felipe? O que dá pra perceber é que foi muito bem ensaiado, teve um trabalho de PR claramente por trás dessas entrevistas. E primeiro que me chamou a atenção foi eles conversaram com todo mundo menos o John Gruber, né? Então, pra mim, a gente já tinha falado um pouquinho disso, né? E faz parte, a Apple conversa com quem ela quiser. Mas acho que ficou bem claro que eles levaram pro coração aquela matéria do John Gruber, né? Tanto que conversaram com o John Stern, falaram com outros podcasts, só não com o John Gruber. Mas o John Stern é sempre conhecido ali por... né, acho que ela é um pé no saco da Apple, porque o Wall Street Journal é um veículo enorme, então acho que não tem como a Apple ignorar, mas eles já sabem que ela faz as perguntas difíceis e que ela não tá muito preocupada com isso. Ela faz o trabalho dela, acho incrível, inclusive. E é justamente isso, ela perguntando, tá, mas ano passado vocês prometeram isso, isso, isso. Cadê? E aí a gente vê, né, até uns risos de nervoso ali do Craig, principalmente, né, que o Greg Josh é o cara do marketing, né, acho que ele já tá um pouco mais
bem treinado, mas dá pra ver, assim, na cara do Craig que ele fica meio tipo, então, eu não queria falar disso, e ele, umas olhadinhas pro Joss, né, tipo, a gente pode falar disso, né, e tal, mas claramente eles foram bem treinados, e é interessante que criou-se essa narrativa, que até difere um pouco do que a gente vinha escutando de fontes, como o Mark Gurman, por exemplo, né, que a Apple, a Joana até usa o termo, né, Vaporware, né, que é, mostrou um negócio que não existia, né, fez o hype ali em cima de algo que nem os engenheiros estavam cientes na época, e eles criaram essa narrativa de que não, tinha sim, que eles estavam desenvolvendo, só que no meio do caminho eles olharam, não estava legal e falaram, não, a gente vai precisar de mais tempo para fazer porque não tá ficando do jeito que a gente queria. Eles até usaram em várias entrevistas, que tinha a carangueja V1 e a carangueja V2, e que daí no meio do caminho eles, né, pararam de fazer a V1, começaram a fazer a V2, só que daí não ia dar tempo de entregar quando eles prometeram, que a ideia era realmente lançar naquela data que havia sido prometida, mas que eles pararam, viram que não ia dar tempo. Então é meio que tentando contornar essa narrativa de que era tudo mentira, né? Que foi tudo um teatro, que tinha sim uma coisa planejada, mas que infelizmente não deu tempo, porque a Apple tem os seus altos padrões de qualidade e ela quer entregar algo dentro desses altos padrões, e por isso que eles não têm nada até agora, que vai vir só no ano que vem. Não é nenhuma surpresa, eles não confirmaram nada novo, mas foi interessante ver eles falando, né, sobre o assunto, mesmo que algo ensaiado, porque é isso, a gente quer saber o que a Apple tem a falar, né, depois de tanto tempo em silêncio, o que ela tem a falar. Mas o discurso, né, não é nenhuma surpresa, eles tentarem argumentar por esse lado de que não foi um demoware, né, foi realmente ali algo que eles tinham, mas que não ficou bom, eles olharam para trás e falaram, não, agora a gente vai fazer do jeito certo, nem que demore mais. E então foi interessante sim ver essas entrevistas, mas de novo, nenhuma surpresa de fato no que foi falado ali. Foi um discurso extremamente ensaiado. Ainda assim, é muito bom ver essa entrevista com a Joanne Stern. Tem um vídeo reduzido de 7 minutos, daí até uma entrevista que tem mais. Eu não lembro agora o tempo exato, mas ela publicou o vídeo completo com mais perguntas que ela fez depois. E é muito bom porque em vários momentos dá pra ver que eles ficam meio desconfortáveis em abordar o assunto. Tem até um momento que viralizou que ela tá. O Craig, assim, tá com uma cara séria. E do nada ele abre um sorrisão, assim. Parece até que tem alguém do PR com uma plaquinha atrás, assim, tipo, sorria! Sorria! Mas vale a pena assistir. Não sei o que você tirou dessa entrevista, mas ao meu ver é isso. Extremamente ensaiado da parte deles. Tem o vídeo mais comprido tem 25 minutos, uma coisa assim. E você falou, é engraçado mesmo, né? Que algumas perguntas o Jonas Stern faz e o Craig Federighi dá uma olhadinha pro Greg Joswiak, porque o Joswiak, sendo o cara do marketing, ele tá lá pra ser a coleira do Federighi e pra ele, como lida. Ele não é o diretor de comunicação, é de marketing. Ainda assim, essas áreas estão bastante ligadas, tem que trabalhar em conjunto. Às vezes dá errado, a gente pode ver, né, a campanha da carangueja com o IA, mas ainda assim é com ele estava mais afinado com, né, como falar algumas coisas. O Federico ele tende a ficar mais ali na faixa de aspectos técnicos, né? E eu não vejo ainda como uma punição por John Gruber eles não terem ido no talk show. E o Gruber não costuma fazer entrevistas fora disso. Você não vê ele publicando no Daring Fireball pergunta e resposta, né? O lance dele é o podcast para entrevistas e ele até brinca, né? Que o Daring Fireball são os comentários do diretor do que ele está pensando sobre as coisas. No dia e hora que ele fez o talk show, teve um evento interno da Apple, tinha a ver lá com Fórmula 1, tinha nada com o filme lá, né? E pra mim, foi uma colisão de calendários, de agendas. Não foi que a Apple não disponibilizou ninguém para ir lá, porque todo mundo provavelmente ia querer fazer parte ali do evento do filme, ver. É uma coisa que, se eu trabalhasse na Apple, ia muito mais ficar afim de ver isso do que do talk show, né? Pra o quê? Perguntar sobre o que eles não iam poder responder. Né? Eu não vi. Mesmo porque o texto. A gente fala muito do texto que ele publicou, mas não fala que texto é esse, né? Ele publicou faz uns 4, 5 meses, já faz um texto falando algo de podre no reino de Cupertino, fazendo lá referência ao Hamlet, né? E chamando a atenção para o fato de que agora, olhando para trás, era óbvio
que a Apple tinha, entre aspas, inventado tudo da carangueja com IA, porque a gente só viu vídeo, não viu demonstração. Na hora de demonstrar, não teve demonstrações ao vivo, e que ele fala assim, eu fico bravo de não ter notado antes que esse negócio todo não existia. Mas eu não sei se ele falou alguma coisa que ninguém já não sabia, né? Não é como se ele tivesse revelado alguma coisa muito inacreditável ali. Então ainda não comprei essa ideia de que a Apple botou ele no chiqueirinho porque ele falou mal. Acho que, sei lá, eles têm mais preocupações para lidar na vida. Dito isso, a gente vai ver agora em próximas, né? Se ele é chamado para briefing, por exemplo. Ah, vai sair Mac novo. Geralmente o que acontece? A Apple faz um evento em São Francisco. Evento não. Chama a imprensa para mostrar lá em São Francisco. Quem mora na outra costa americana é Nova York. É onde vai o Marcus Brownlee, vai o Barba, abraço pro Barba. O Gruber vai também. Ele sempre fala, peguei o trem aqui na Filadélfia, bati lá em Nova York, fiz o teste, voltei. Se isso ele não for chamado, aí a gente pode acreditar mais que ele tá mesmo no chiqueirinho, vai ficar um tempo ali pensando no que ele fez. Eu não acho que é o caso, né? Agora, sobre as entrevistas mesmo, eu acho que o que a Apple fez foi o seguinte, esperou até ter um monte de novidade para poder falar e deu a entrevista para falar também sobre isso em veículo especializado, que é uma coisa que não ia espalhar horrores, porque o mundo está distraído com o Liquid Glass. Então esperou até ter a distração para falar sobre o problema também. E se você tivesse perguntado para qualquer... Sim, se tivesse sentado aqui e o Felipe na semana passada, vamos fingir uma entrevista para eles falarem sobre a carangueja, a gente ia ter pensado exatamente nas respostas que eles deram, né? Que a gente queria que ela melhorasse, não estava boa ainda para nossa barra mínima de funcionamento, que ela é muito superior, então é para ser melhor, assim, blá blá blá, né? Mas todo mundo fez o próprio trabalho ali, né? E a Joanna Stern é uma pessoa que... Ela fez as perguntas... Os três ali, e os 12 pessoas de comunicação em volta que não aparecem na câmera, sabiam qual era a missão ali. Então, todo mundo fez o próprio papel. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Acho que eu nunca vi o Craig Federighi se mexer tanto na cadeira para responder perguntas. É engraçado, porque ele não tá parado um segundo. Ele tá sempre skirmishing assim na cadeira. Mas a gente deixa o link na descrição. E eu acho que assim, passada essa semana, acabou. A Apple só vai voltar a falar sobre a carangueja nova quando tiver coisa para mostrar. Ela encerrou o assunto, já deu as explicações, já passou a vergonha, né? Ela já deu de presente o Schadenfreude para quem estava ali bravo com isso e queria ver ela ter que responder as perguntas. Pronto, agora o foco dela vai ser outro. Acho que ela aproveitou essa semana para tirar isso da frente e falar, já falamos, qualquer pergunta agora, entrevista, a gente já falou que a gente ia falar a respeito disso, vamos falar das coisas novas, que é o que a gente está aqui para falar hoje. E pronto, não espero nada além disso por meses agora. Também acho que o assunto não volta e é bem isso mesmo. Se você vê nas próprias entrevistas, eles sempre ficam tentando. Vamos falar do que já tá pronto, vamos falar do que mostramos na WWDC. Olha quanta coisa legal a gente mostrou. Então, acho que o discurso vai ser por esse caminho mesmo. Isso me lembrou, tem uma entrevista antiga com o Phil Schiller. Eu acho que a entrevista é na loja que a Apple tinha no campus velho. E o entrevistador faz uma pergunta, você vê que o Schiller, ele olha pro lado, assim, pra pessoa de comunicação, aí ele volta, aí ele dá uma, sabe, meio pela tangente, assim, e o Schiller dá a dica. Poxa, a gente tá aqui hoje pra falar sobre isso aqui, né? O assunto da entrevista é esse, vamos falar sobre isso. Aí o cara faz uma segunda pergunta, eu não sei se é na segunda ou na terceira, mas aí que o Schiller olha pro lado de novo, aí alguém da comunicação vem, gente, obrigado, acabou a entrevista, pega, levanta o Schiller e vai embora. Não, tudo bem, a gente que veio falar de outra coisa, tudo bem, boa sorte aí. Você vê que interrompe mesmo e vai embora. Então, isso acho que fica na cabeça de todo mundo que vai entrevistar, já deve ter visto negócio desse. Bom, deixa eu segurar aqui, senão eu perco o meu acesso, né? Então, é um equilíbrio. No meio disso tudo, veio a semi-confirmação e depois o vazamento de que, para quem estiver esperando a carangueja com IA, ano que vem. Tinha aquela dúvida, nós, ao longo desse próximo ano, mostraremos, vamos a gente resolver, que ninguém sabia se era esse próximo ano, agora 2025, porque era em fevereiro quando falaram isso, se era no ano que vem. Agora, numa das entrevistas semana passada, acho que foi o Greg Joswiak que falou, não, eu sei que tem essa dúvida, é ano que vem, não vem esse ano. E logo depois, o Mark Gurman vazou que a Apple vem planejando, está mirando no iOS 26.4, que deve sair lá, geralmente sai em março, né, o ponto 4, para liberar
essa nova carangueja. Então, para quem estava esperando para esse ano, vai ter que esperar um pouquinho a mais e distraia-se com muito vidro agora no sistema, porque até lá não deve pintar não. Nenhuma surpresa também, mas que bom que eles confirmaram isso, porque a primeira, quando teve o adiamento oficial, eles deixaram um comentário meio vago, né? Tipo, no curso do ano que vem aí, né? Então poderia ser final desse ano, poderia ser início do ano que vem. Agora, né, nas entrevistas, o pessoal perguntou, não, é 2025 ou 2026? Aí o Joss falou, não, é ano que vem mesmo, então tá confirmado. Mas para quem, né, acha que talvez vai ter que esperar até o iOS 27, pode ser que venha um pouquinho antes, porque o próprio Gurman falou que a meta da Apple é lançar com o iOS 26.4, que é aquela versão que geralmente chega ali entre março e abril. Então dá para falar que no começo do ano que vem, talvez a gente finalmente possa colocar as mãos na nova carangueja de novo. Nenhuma surpresa, mas agora temos aí uma confirmação um pouco mais oficial do que esperar. E eu reforço que parece que a Apple aprendeu a lição no sentido de não mostrar coisas que não estão prontas. Porque se você assistir toda a WWDC, ver o evento, tudo tá no beta. Eu até tinha comentado semana passada que aquele negócio de circular screenshot ainda não estava funcionando, mas eu descobri que é porque não tinha baixado os modelos ainda. Apareceu assim, da noite pro dia no meu iPhone, e agora tá funcionando. Então, realmente, tudo que eles mostraram são coisas que já dá para instalar, já dá para testar no beta, e que estarão disponíveis, provavelmente, as coisas podem mudar, mas com coisas que provavelmente já estarão disponíveis em setembro, né? Então dá para ver que eles mudar a abordagem de mostrar coisas que, sei lá, eles só vão conseguir mostrar em abril do ano que vem e talvez não dê certo. Então, isso eu acho legal. Mostra que tá pronto porque você evita a dor de cabeça que foi a Apple Intelligence, né, que está sendo para a Apple. Se eu estivesse em qualquer cargo de liderança ali, assim, sim. Gente, nessa apresentação, esse ano, só mostra o que vai sair na primeira versão. Eu acho que não tem nada. Se tiver, tem muito pouca coisa que é meio irrelevante, que não está disponível já nesse primeiro beta. Tem, assim, a gente pode espremer aqui a memória e tentar ver uma coisa ou outra, mas está tudo já disponível, o pessoal está mexendo. Se tá bom, se tá funcionando, aí a gente pode discutir, né? Primeiro beta, blá blá blá. Mas o foco foi, gente, não vamos arriscar de novo de prometer. O que sabe que é muito legal, quer dizer que no 26.2, no 26.3, até no 4, vai ter um bando de coisa nova que a gente não viu em WWDC que ela não mostrou. Então isso vai ser legal, porque ao longo desse ano agora vai ter mais surpresa. Aí sabe o que vai acontecer? Vai reacender a discussão de por que a Apple não mostra tudo de uma vez, agora o pessoal fica tendo que adaptar o aplicativo. Essa briga de sempre, né? Mas acho que o foco nesse ano foi bem claro nisso aí. O que quer saber? Eu achei uma ótima ideia. Com certeza. Agora sim, a gente veio testando esse beta ao longo os betas, né, ao longo da última semana. Eu só instalei no meu iPhone, que é um velhinho de guerra 13 Pro Max, então isso tem motivo para eu estar falando isso, porque eu estou vendo umas diferenças entre o que eu estou vendo nas minhas patas e o que eu vejo de print do pessoal, né? Tem um pouco de diferença. CarPlay também, testei o CarPlay no fim de semana, dá nem pra perceber que é novo. Mas eu também já falo um pouquinho mais a respeito disso em breve. A gente viu, acho que nesse ano, mais do que em todos os anos juntos, a gente tá vendo a briga das redes sociais entre quem tá falando, nossa, mas tá tudo feio, e quem fala, nossa, mas calma, porque o primeiro beta isso vai melhorar. Né? Mas estabelecer expectativas, dificilmente o que tá todo mundo testando hoje, até visualmente, vai ser o que vai sair, provavelmente em setembro para todo mundo. Tem muito ajuste de transparência, ajuste de contraste, que é óbvio que vai acontecer, porque é para isso que serve o beta, né? Eu vi a pessoa brigando assim, como que a Apple tem coragem de lançar? E outro lado fala assim, mas a Apple não lançou, isso é só para quem colocou sabendo dos riscos. Riscos não, né? Dos problemas que estavam vindo e voltando. Dito isso, como é que tá para você, assim, tirar a parte de, talvez, sistema de estabilidade, bateria, não sei, pra gente falar depois de novidades. Como é que tá o desempenho dos betas para você? Se a gente for falar de estabilidade, não tem jeito. É beta 1, eu sempre falo pro pessoal que no Threads mesmo, todo dia eu vejo alguém perdendo os cabelos, que, ai, o meu aplicativo de banco não tá funcionando, o meu não sei quem tá funcionando. Fala, gente, o beta é pra isso, né? Não é pra ficar brincando e mostrar pro amiguinho que tem interface nova. Eu sei que muita gente instala de curioso, mas instale por sua conta e risco. Saiba que beta 1 não funciona. Inclusive, eu já queria fazer uma observação aqui, porque a Apple lançou uma
build revisada esses dias, foi na Uhum. sexta-feira, inclusive, bem, né, não é comum ela fazer isso. E aí eu também já vi gente delirando, falando que melhorou o desempenho, que agora o blur tá diferente. Falei, gente, eu abri o código dos betas, comparei os arquivos, os betas são idênticos. Ela não mexeu em uma linha de código, senão no bootloader, que é algo do pré-boot, para arrumar um bug que estava travando alguns iPhones na hora da atualização. Tirando isso, não mudou blur, não mudou desempenho, não mudou nada, tá? É placebo, é delírio da cabeça de vocês que estão achando que o beta revisado mudou alguma coisa. Não mudou. Dito tudo isso, o mais estável aqui pra mim é o macOS. Inclusive, semana passada eu fiz um teste surpresa, porque eu gravei uma fonte já no macOS Beta Eita! e deu certo. Se vocês ganharam um podcast novo, então tá funcionando. O beta do macOS é o mais estável de todos aqui. Tem os ícones novos, mudou a interface, mas ao mesmo tempo as coisas estão funcionando bem. Lógico que de vez em quando é um errinho ou outro, mas em geral tá tudo ok. Uma coisa que tá me dando um faniquito no macOS é que, pelo menos nesse beta, os aplicativos que não foram compilados para o macOS novo, eles ainda têm as laterais, né, a curvatura das laterais Aham. da interface antiga. Então, tipo, agora eu tô com o Safari ao lado do outro navegador aqui com o StreamYard. E eu tô com o Firefox aberto. O Firefox tem a janela na interface toda antiga e o Safari já tem, né, as laterais mais arredondadinhas e tal. Então isso ainda tá meio misturado, mas aí é coisa Aham. de beta mesmo que lá para setembro vão arrumar. O que eu achei interessante foram as mudanças do Spotlight no macOS, que ele ganhou vários recursos novos. A busca ali, você tem agora quase que umas categorias. Uma coisa que eu amei, o Clipboard. Você agora tem um histórico do Clipboard. Finalmente, eu Uhum. sinto muito falta disso. Queria no iOS também, inclusive, algo parecido, mas por enquanto só no Mac que tá rolando essa mudança, mas tô achando legal. E estou viúvo do Launchpad, que eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu gostava, porque eu tinha já minha memória muscular, que aplicativo que eu usava uma vez na vida, que eu não lembrava o nome, mas eu sabia onde ele estava no Launchpad. Aí agora Aham. não tem mais, é uma janelinha apps, que abre tudo ali por sugestões ou ordem alfabética. Eu fico meio. Mas em geral é isso, o iPad repetindo o que eu falei. Tô achando legal a experiência, tá mais parecido com o computador para quem quer usar como computador. O que não significa que iPad roda aplicativo de Mac. Daí isso é outra questão que Uhum. nem vale a pena entrar aqui agora. Mas em questão de usabilidade, de interface, realmente eu acho que eles entenderam o que era para ser feito, o que nós queríamos todos esses anos. E o iPhone, sim, né, já tinha também comentado aqui na semana passada, tá, tá sendo uma experiência diferente ter o Liquid Glass em alguns lugares. Também estou com o Marcos, eu brinquei muito com o wallpaper. Cada hora meu wallpaper é um. E eu também não sou uma pessoa que fica mudando de wallpaper, mas eu tô adorando mexer, troca de wallpaper, ver como que daí a translucidez ali se comporta com cada wallpaper, estica o relógio, diminui o relógio, deixa mais fino, muda a cor, deixa um tema escuro. Tá sendo super legal, tô gostando de brincar com a interface nova. O Safari do iPhone me pegou um pouquinho, que acho que aquele visual novo é compacto demais, com muita coisa escondida. E aí eu descobri que tem as três opções, que eu fiquei bem surpreso. A Apple dando opções, né? Meio difícil, mas tem lá, você consegue usar o Safari novo, o Safari meio termo e ainda o Safari super antigo continua, né? Que tem a barra de endereço em cima, os botões embaixo. E eles atualizaram todos, então mesmo se você voltar para o design mais antigo, também são com elementos flutuando na tela e tal. Então eu deixei ele no meio termo, que fica com toda uma barra grande embaixo, com todos os botões visíveis, sem esconder nas reticências, como é o que tem se tornado padrão na Apple ultimamente. Mas assim, reforçando que eu gostei das novidades. Claro que se a gente for falar aqui do que esperava de IA, daí aí também é outra história, né? Mas dentro do que foi apresentado, achei bacana. E aproveitando o gancho aqui para falar né? Falamos de caranguejo, IA, é muito interessante, porque em algumas entrevistas eles falam, né, que eles não querem que Apple Intelligence tenha um chatbot, por exemplo. Eles falam, não, porque a nossa ideia não é fazer um chatbot. Mas a própria Apple lançou um shortcuts que você consegue brincar com os modelos e até postei no Threads, tem um shortcut que eu fiz
que ele abre um prompt, você digita algo e o modelo da Apple responde. E as respostas são estilo chatbot. E eu tenho certeza que o dia que isso estiver maduro o suficiente, isso vai parar na carangueja. Então, é muito curioso esse discurso da Apple. Ah, não, a gente não quer fazer um chatbot. Mas o dia que estiver pronto, daí eles, né, vão mudar o Uhum. discurso. Assim como mudaram o discurso do iPad. Teve uma entrevista ali do Craig Federighi, que é sempre aquela coisa, que o iPad é uma coisa, a gente queria, né, fazer direito, que os iPads antigos não tinham poder suficiente para ter janelinha, agora tem. Eles vão mudando o discurso, né, da maneira que convém a eles, mas eu tô achando, de novo, o caminho é esse. Eu não sei a visão do Marcos, mas para mim o caminho, né, de tudo que eles mostraram é esse mesmo, e acho que no fim, lá em setembro, vai ser uma atualização que a galera vai curtir. Eu quero saber um pouco mais sobre o seu chatbot improvisado aí que você fez com shortcuts, sobre desempenho, né? Claro que não dá para esperar que ele seja igualzinho um chat GPT de geração, última geração, modelo de fronteira, etc. Mas pelos seus testes, como é que tá? Presta para algumas coisas, ainda é só para dar risada? Não, ele presta sim para algumas coisas. Eu, né, fiquei brincando com várias coisas, testando tanto em inglês e português. Pergunta, coisas que eu até pergunto pro ChatGPT, qual vinho é melhor pro que eu vou comer? Esse aqui ou esse aqui? Ele responde bonitinho, dá uma resposta elaborada, às vezes com tópicos, estilo ChatGPT mesmo. Então, dá pra ver que sim, eu acho que a ideia da Apple é realmente colocar isso dentro da carangueja quando ela achar que está num ponto bacana. Você pode escolher se quer rodar os modelos locais ou o modelo no Private Compute da Apple, que são os modelos de nuvem, e é óbvio que os modelos de nuvem dão respostas mais elaboradas, né? Os modelos locais, eles sabem coisas mais gerais, assim, se você, né, perguntar uma coisa muito óbvia, ele sabe, mas se tiver aqui, né, eu até usando o meu exemplo, né, pergunta, quem é Felipe Esposto? Aí o modelo local gera uma resposta aleatória, é um ator da Globo. Eu até falei pra você perguntei várias pessoas, José Adorno, é um ator da Globo. Então o modelo local ele ainda alucina para responder conhecimento geral, né, curiosidades, mas para coisas mais simples, né, que é para isso que ele serve, revisar um texto, resumir um texto, né, aí ele faz legal, mas o modelo de nuvem me parece já bem capaz de ser um chatbot. Ele não, né, não tem ainda todo o conhecimento de um chat GPT, mas eu acho que para tornar a carangueja ali mais inteligente, para responder perguntas, funciona bem, é rápido, tá? Não demora, a resposta vem bem rápida, então isso já é bem Uhum. impressionante. E sim, não está tão desatualizado. Eu até falei pro Max, o meu teste é perguntar sobre a taxa Selic para ver ali, né, qual que é a data mais ou menos. E aí a data baixa ali com junho de 2024, então foi atualizado no ano passado, né? O que para muitas coisas é ok, mas ele ainda, né, claro, comparado com o ChatGPT e outros, ainda não tem aquele acesso online em tempo real do que está acontecendo no mundo, mas já é melhor do que a gente tem com a carangueja hoje, né? Então, se chegar abril do ano que vem e eles colocarem isso na carangueja, eu acharia super legal. Parece melhor do Uhum. que o que a gente, de novo, melhor que o que a gente tem hoje, então é, acho que eles realmente estão nesse caminho de eventualmente ter um chatbot, por mais que eles falem que não. E se você quiser brincar, se você já está com os betas novos, né, seja o iOS, o iPadOS ou o macOS, você pode usar os shortcuts, cria lá, eu até postei no Threads o print do que eu criei. O William até fez um ainda melhor, que ele pergunta na hora se você quer que a resposta seja com o modelo local ou com o modelo de nuvem. O que eu fiz foi já para responder direto no modelo de nuvem. E é até engraçado, porque eu criei esse shortcut com o nome Ask Apple Intelligence. E aí eu posso usar a carangueja, ou eu digito, né, o type de carangueja, ou falando mesmo, falou Ask Apple Intelligence. E aí ele já abre o teclado para eu continuar a digitação ali mesmo na interface da Bom. carangueja, não abre um prompt no meio da tela. Então é um processo bem assim, fizeram uma integração bem legal. Tá sendo interessante, tá bem melhor do que eu esperava. Tá, excelente. Isso da taxa não, né? Da data de atualização dele é uma coisa que importa bastante, especialmente para LLMs que rodam localmente. Por quê? Porque eles estão treinando o modelo, salva, empacota, exporta, todo mundo usa. A data que eles finalizam o treinamento, os dados estão atualizados ali, até ali,
Quer dizer que eventos de mundo dali para frente não fazem parte do treinamento do modelo. Isso influencia na resposta. Você falou da taxa Selic, perfeito exemplo, né? Se você estiver, por acaso, fazendo algum trabalho que envolva isso, você corre o risco dele te dar uma taxa desatualizada e o seu trabalho vai para as cucuia, né? E é interessante porque pelo que você... O ChatGPT, o 4O, por exemplo, ele está atualizado até junho do ano passado também, mas para ele a WWDC ainda não rolou. Então ele não sabe tudo o que aconteceu na WWDC. Então se você tá conversando com ele sobre a desse ano, por exemplo, você indo buscar na web, ele fala que nesse ano tem assim, um monte de coisa de Apple Intelligence para sair, que vai ser incrível. Você falou do Trump, ele fala, né, o candidato, ou sei lá, ele tá no modo campanha, fazendo tipo, se você não prestar atenção, você vai passar vergonha. E pelo que você me falou, até do que ele, da Apple Intelligence que falou, é junho um pouquinho pra frente da última vez que o ChatGPT, pelo menos o 4O, foi atualizado. Então esse tipo de coisa faz diferença. E, bom, pelos seus testes dá pra ver que, né, pro básico, beleza, mas também tem muita coisa que não dá pra confiar cegamente, senão todo mundo vai ser ator da Globo, né? E aí não dá. Eu até perguntei aqui agora, fiz o teste da WWDC, ele me deu a resposta de 2023, ó. Eu perguntei o que a Apple anunciou na última WWDC, aí veio o tópico. iOS 17, iPadOS 17, Vision Pro, mas apesar de estar desatualizado, a resposta já é formulada estilo GPT mesmo, tópicos, coisas em negrito, destaque. Então, eu acho que agora é mais questão da Apple manter o banco de dados atualizado, porque dá pra ver que ele já tem, né, o chatbot funcionando. Agora é atualizar esse banco de dados até chegar num ponto que ele é atualizado frequentemente para ser liberado para todo mundo, né, pra galera interagir ali direto com a carangueja mesmo, mas de novo, acho que esse é o caminho. Sim, e é uma coisa que para os modelos de nuvem, ChatGPT fala assim, o OpenAI falou, na verdade, nem faz tanta diferença mais quando que o modelo foi atualizado, porque agora eles todos pesquisam na web, então meio que tanto faz. Mas isso muda quando você tem um modelo que ele é feito para ser pequenininho, para caber no telefone, para rodar sem internet, para rodar em aplicativo. Então, ainda nesse caso, é um desafio. Então, todo mundo fique muito ligado nisso quando for usar. Porém, é uma excelente notícia que já dá para usar. É só você saber para que usa, você vai tirar proveito, né? Assim como qualquer coisa no mundo. Mas bem interessante esse teste que você fez. Para mim, assim, a bateria tá bem ruinzinha. Parece desde fim de semana, que eu nem usei. Eu deixava o telefone quieto, a hora que eu olhava, tava com 20% de bateria, sendo que ele tava com, sei lá, 70, 80. Parece quando tá na hora de trocar a bateria, sabe? Assim, falando, nossa, a gravidade puxa pra baixo. É assim, aqui eu tô deixando na tomada o dia inteiro, tiro quando eu preciso. Uhum. Aqui durante o dia, no trabalho, eu deixo ele carregando aqui no carregadorzinho magnético e beleza, né? Nem lembro que bateria existe, mas no fim de semana foi curioso, porque eu não usei o telefone no fim de semana, e mesmo assim, a hora que eu fui pegar, ele tava já acabando. Falei, caramba! Então teve isso. Não estou com tantos problemas assim de estabilidade, ele reiniciou uma vez ao longo dessa última semana, então, ok, é coisa que acontece quando não tá em beta, né? Então, beleza. De problema que eu tô enfrentando, que eles vão resolver. A tela bloqueada, por exemplo. Não consigo fazer ele alternar as fotos. Porque eu selecionei lá 50 fotos da Larissa para ficar alternando aqui na minha tela bloqueada. E quando eu vou mexer nos ajustes de configuração, que fotos eu quero, se eu quero que tenha um efeitinho 3D ou não, funciona numa boa. Aí eu salvo os ajustes, ele vai para a mesma foto que está desde o primeiro dia de tela bloqueada. É um bugzinho que eu aposto que no segundo ou terceiro beta isso vai resolver. Outra coisa que eu imagino que vai resolver, a visibilidade do relógio atrás da cabeça da pessoa que está no fundo de tela. Porque, dependendo da hora que for, não dá para saber se são 13, 16, 18, 19, a partir de minutos, por exemplo, né? Se for uma coisa que você precisa de preciso, porque a letra, os números são muito parecidos entre si. E se você ocultar 70%, né, só a curvinha ali de cima, você não sabe que número que é. Então, acho que isso eles também vão resolver, dependendo de que ponto da tela tiver a cabeça ali, o relógio aparecer por trás, né, as horas, ele não aparecer tão esticado, ou não sei, isso eles vão resolver. Mas de problema, que eu espero que seja corrigido é isso. Agora, para iPhones mais velhos, eu acho que eles estão dando uma aliviada nos efeitos todos de refração, transparência, 3D, porque tudo o que aparece aqui no meu iPhone tem bem menos efeito do que eu vejo os prints. Essa parte do vidro ser mais
do que aparece por trás do vidro, você fica mais distorcido, aquela textura mesmo. Não tem isso muito no meu. Até na tela bloqueada mesmo, que a hora que você tem o botão customizar, que você arrasta para a direita e para a esquerda, na hora que você vai trocar de foco, e eu vi um print e falei, nossa, coisa mais linda, eu fui colocar aqui no meu, não é. No meu parece só uma linha de reflexo indo para lá e para cá. Então, no CarPlay, mesma coisa. CarPlay eu coloquei ali, eu nem notei tanta diferença. Aí fiquei surpreso, né? Eu falei, poxa, mas o CarPlay, mas não, ele roda no iPhone, né? O iPhone que ainda assim está renderizando o efeito. Então, faz sentido ele não ser tão pronunciado assim quanto eu achei que seria. Mas é isso. Não dá pra reclamar que o meu iPhone é velho. Ele é velho, que eu posso fazer. Então, é a diferença entre a Apple não botar as novidades visuais no sistema velho ou colocar com restrições. Foi o que ela fez, que ela tá fazendo em Apple TV também. Ela tá... Dependendo da velhice ali do dispositivo, tem mais ou menos efeito. Isso eu não espero que mude muito, mas é isso. Pra mim tá bem ok. Não tá tão caótico assim quanto eu vejo o pessoal falando, mas por isso, deve ter tanta coisa desligada que nem tem o que dar bug, talvez, no meu dispositivo. Então, pra mim, tá funcionando bem bacana. E onde tem os efeitos, eu tô achando lindo. Eu gostei bastante. Eu tinha um medinho de... Eu falei, né, algumas semanas, pessoal, sabe da responsa que tem, eu espero que vai ser bacana. Olha, pra minha, sei lá, sensibilidade visual, tá muito bonito. Tô gostando bastante. Os efeitos estão bem legais mesmo. Eu sempre fico puxando a lock screen pra ver, tipo, os efeitos do vidro, reflexo, puxando ali nas tab bars, assim, arrastando pra lá e pra cá. São legais. Eu vejo muita gente reclamando, o contraste não tá legal. Realmente, eu acho que não está legal, mas eu também não acho que é proposital. Eu acho que não tá pronto ainda, né? Até a versão final eles vão arrumar. Assim como o primeiro beta do iOS 7 era um horror visual e até a versão final eles já refinaram muita coisa e, consequentemente, continuaram refinando. Então, vai ser a mesma coisa com o Liquid Glass, mas eu acho também super legal. Eu estou usando os ícones totalmente transparentes, porque eu gostei muito Eu desse também. modo. Nossa, eu acho super legal a translucidez total, os widgets transparentes, acho que ficam super elegantes, dão uma cara nova, e até me faz pensar, né, que a gente está usando um iOS que claramente já é pensado para os hardwares futuros num hardware atual. E com rumores, sei lá, de que o próximo iPhone vai ter bordas ainda mais finas. A Apple tá fazendo o rumor que de vez em quando aparece, que era para ser o iPhone 10, o iPhone todo vidro, mas que dentro das limitações atuais não era todo vidro, mas que cada vez mais a gente chega perto disso. Então, num iPhone com bordas ainda mais fininhas, com uma Dynamic Island menorzinha, acho que esse visual novo tende a trazer esse frescor, né, de modernidade mesmo, e acho que combinaria super com um iPhone novo com um design um pouquinho mais diferente. Uhum. Eu tô seriamente tentado a nesse ano autorizar pro iPhone que deve ser o Air e não o Pro, não sei se é um Ultra, sei lá, né? Mas ele levinho, com tudo de vidro, a interface assim, parecia uma coisa tão bonita, tão nova. Pra mim tô tentado, mas vamos ver, né? Na hora que sair o evento de setembro, a gente vê o que não tem pra poder fazer esse tipo de decisão, né? Com Já vai ter certeza. mais do que o meu que é velhinho, então vai ser o upgrade de qualquer jeito. Enfim, é claro que vocês digam como é que tá a experiência de vocês, ou expectativa versus realidade, como é que tá o uso de vocês, a gente quer muito saber, é muito bacana ter essa impressão bem abrangente do primeiro contato pra até saber se a gente que comprou muito o Blá, ou se não, se a Apple acertou mesmo, né? Bacana saber as impressões de vocês. Mandem pra gente gigahertz.fm/feedback. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que pintou nessa última semana que a gente foi descobrindo em código, foi virando notícia. Mas antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, pega muito avião, fica muito em hotel, ou se você trabalha muito na rua, né, vida muito móvel, trabalha muito em café, esse tipo de coisa, vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi que você está usando, vai saber quais dados são coletados. No avião, por exemplo, você paga, mas seus dados ainda assim são uma parte do preço da conexão, isso para ser enviado para instituto de pesquisa ou sei lá, vai saber. Mas você deveria poder dizer não para isso, afinal os dados são seus e você protege a sua conexão com a ExpressVPN, roteia seus dados por meio dela e nem ela sabe os sites que você está acessando,
os dados que você está trafegando, que conteúdos você está consumindo, que aplicativo você está usando, qual que é o seu dispositivo, quem é você, isso é dado seu, né? E o bacana para usar em streaming é que dependendo do país que você usar para rotear a conexão pela ExpressVPN, você vê o catálogo desse país que é diferente do que está aqui no Brasil, e com isso você tem acesso a muito mais conteúdo, o que é sempre bacana, né? Então, para conhecer melhor a ExpressVPN e ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV direto, como eu uso todos os dias, é muito fácil usar na Apple TV, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, Felipe, você dando uma fuçada aí nos códigos do beta, descobriu umas referências a AirTag nova? AirTag novo? Eu nunca sei se é mulher ou se é homem o AirTag. Eu também sempre esqueço como que a Apple se refere aos AirTags, mas eu acho que é o AirTag. Né? Tá. Eu vou até dar uma olhadinha aqui de novo. A gente sempre faz isso na fonte, a gente sempre Pois é. esquece. Ó, Pois confirmado, é o AirTag segundo o marketing da Apple. Então, Muito bem. o Então, AirTag, os AirTags novos estão chegando? aparentemente estão. Eu estava, né, olhando os códigos do iOS 26 para ver o que tinha de novo. E eu notei várias mudanças relacionadas aos AirTags. Não tem uma menção direta a uma segunda geração de AirTag, mas a Apple mudou várias coisinhas. Eu encontrei coisinhas que eles estão, né, resquícios ali que eles provavelmente esqueceram no código talvez, que eles estão trabalhando, por exemplo, em melhorias em como os AirTags se comunicam com os devices através do Bluetooth. Então eu encontrei referências sobre isso, referências também a novidades que a Apple está preparando sobre bateria e até sobre o alcance da tecnologia Ultra Wideband, que os AirTags têm o chip U1, que é o primeiro chip Ultra Wideband da Apple, que é aquela tecnologia que faz a triangulação basicamente para conseguir saber a distância exata de onde o AirTag está versus onde o outro aparelho está. Os iPhones mais recentes, né, do 15 em diante, já tem a segunda geração, que a Apple não quis chamar de YouTube, provavelmente por razões óbvias. Então, ele é o chip Ultra Wideband de segunda geração, mas vou chamar aqui de YouTube. Então, os iPhones, os Apple Watch mais recentes já tem o YouTube, mas o AirTag ainda não. E né, com base nessas referências que eu encontrei, tá meio claro já que a Apple vem se preparando para lançar um AirTag com esse chip YouTube que vai ter um alcance maior. O chip 1, se eu não me engano, ele tem em torno de 12 a 15 metros, né, de alcance. Então, quando você usa aquele Precision Find, que você vai apontando assim seu iPhone, ele vai mostrando a setinha, você tem que estar a 15 metros de distância para ele começar a te dar a direção precisa. Já com o chip U2, isso funciona aí a partir aí de 50, 60 metros. Então, é um alcance bem maior. Quem tem amigo com iPhone 15 consegue brincar de encontrar o coleguinha ali apontando o iPhone. E com base nessas referências, só reforça algo que Mark Gurman já disse, outras fontes já falaram, que a Apple está se preparando mesmo para lançar novos AirTags com essa tecnologia, com um alcance maior. Eu acredito, né, é o que faz sentido para mim, até com base nessas referências, que a gente deve ver esses novos AirTags junto com os novos iPhones, provavelmente, porque se eu não me engano, o Gurman já tinha falado que o plano era lançamento em 2025, como não rolou até agora, acho que o mais óbvio é pensar que vem junto com os novos iPhones mesmo. Excelente. E você usa? Como é que é o seu dia a dia de uso de AirTag? Eu uso bastante AirTag e já me salvou algumas vezes. Primeiro que aquele uso clássico dentro de mala, eu coloquei um AirTag dentro de cada mala que eu tenho, né? Mala de mão, mala despachada, mochila. Eu sei que a mochila geralmente tá com o Mac, que já tem o rastreador, mas ainda assim, coloquei AirTag na mochila também. E na minha chave, que eu sou meio esquecido e já aconteceu várias vezes de eu perder a chave ou esquecer. Esses dias mesmo, eu tava fora de casa, eu esqueci. Eu coloquei as coisas assim em cima da mesa e deixei. E no que eu saí do lugar, já veio o aviso. Você deixou tal item pra trás. Falei, putz, aí voltei lá e estava lá ainda. Então, me salva bastante. Eu gosto muito do Precision Finding, justamente porque, né, já acontece muito aqui em casa. Eu sou meio desorganizado com algumas coisas, então, onde que eu enfiei tal coisa, né? Onde que tá? Deixei, né, minha carteira. Vou lá, setinha, aí acho a carteira. Então, eu uso bastante, para quem viaja principalmente, é uma mão na roda você colocar um AirTag dentro da sua mala. Excelente. E sim, tem duas categorias, né, acho que de uso de AirTag. Uma é
Nossa, eu vivo perdendo a carteira dentro de casa. Com ela fica mais fácil de achar. Beleza, não é um problema irreversível. A segunda categoria é: eu teria esquecido no Uber. E vai saber se eu ia ter conseguido pegar de volta. Né? Eu dei já esse exemplo aqui. Não foi de AirTag, mas o localizador, os AirPods têm como se fosse AirTag dentro, né? Mesma coisa, localizador, você consegue ver com a setinha pra onde tá, e etc. E eu ia voltar do Canadá, caiu no banco de trás do carro do amigo da Lari, tava no aeroporto, já ele tava voltando pra casa dele, que era longe do aeroporto. Aí veio o alerta. Falei, bom, nesse caso eu teria ficado lá, ter que comprar um novo aeroporto, né? Eu teria perdido dinheiro por causa disso. Então tem as duas categorias, acho que, de uso de AirTag. É bom saber que você já fez bom proveito das duas. Pois é. Mas tá aí, então, pra quem tava... E é uma coisa assim, pra quem esperou até agora, talvez valha a pena esperar um pouquinho a mais pra comprar essa versão nova, né? Eu não recomendo assim pra tudo, mas nesse caso talvez valha a pena, né? Com certeza, acho que vale esperar um pouquinho. Agora teve uma outra coisa também que eu vi que você notou nos betas novos, é que vai dar também agora para usar a função de satélite para ver a previsão do tempo? Exatamente. Isso não é algo que a Apple comentou no evento, não é algo que está ativo no sistema, mas tem códigos no iOS 26 explicitamente mostrando que ela linkou o serviço de satélites que hoje é usado para aquelas chamadas de emergência, que agora dá até para mandar iMessage por satélite. Os usuários também vão conseguir, onde estiver disponível, claro, conferir a previsão do tempo através da conexão via satélite. Então, você está numa área que não tem cobertura nenhuma, você vai conseguir atualizar o seu aplicativo de tempo, conferir ali a previsão. Isso é com certeza mais voltado para pegar os alertas, né? Porque a previsão do tempo em si, tá chovendo, nossa, que óbvio, né? Mas, sei lá, você tá numa área remota, tá, né, longe, sem sinal, e o aplicativo Tempo mostra, vai ter uma tempestade severa daqui tantas horas, né? Vai vir um tornado, não sei, uma coisa mais catastrófica. E aí você vai conseguir receber esses alertas através da conexão por satélite. Então isso é muito legal. Eu lembro que acho que no ano passado, se eu não me engano, que tiveram aquelas tornado, enchente nos Estados Unidos, que foi uma coisa meio catastrófica também que rolou. E muita gente agradeceu a Apple falando, olha, né, eu não ficamos sem internet, sem sinal, sem energia, mas eu consegui mandar mensagem pros meus parentes para saber se está tudo bem, graças ao iMessage via satélite. Então agora, né, também vai ser possível receber esses alertas de previsão do tempo pela conexão de satélite da Apple. E indica, né, como isso tem feito bastante sucesso, apesar de ainda não estar disponível aqui no Brasil, é uma pena, mas lá fora é um recurso que tem feito bastante sucesso, justamente porque você consegue fazer ligação de emergência, manda mensagem e reforça, né, que aos poucos a Apple talvez tenha essa ideia de que o iPhone possa se comunicar como um todo via satélite, né? Porque primeiro ligação, daí depois mensagem, agora previsão do tempo. Me parece que a ideia é cada vez mais oferecer serviços que funcionem usando essa conexão via satélite. É interessante. Conexão satélite, para mim, a área mental que ela colocou para mim é o plano B. Para quem, por exemplo, não tem cobertura, mora numa fazenda super isolada, que aí sim usa o Starlink, por exemplo, porque não chega fibra, não chega nada lá, né? Será que isso vai passar a fazer mais parte do dia a dia das pessoas a ponto do satélite virar uma opção de conexão de dados normal? Ou isso é ainda... Você acabou de falar, né? Que até para usos mais comuns, mas ainda seria um plano B. Do tipo, sei lá, você, que nem hoje em dia, né? Tá no 5G, tá ruim, cai pro 4G, tá ruim, cai pro 3G, tá ruim, cai pro satélite? Será que seria uma coisa assim? Ou nada a ver? Eu acho que futuramente a ideia pode servir como um backup, mas hoje, pelo que eu, né, já consegui brincar fora do país, demora bastante para você conseguir usar, né? Não é uma coisa Uhum. rápida que assim, caiu o 3G, já ligou o satélite. Não, ele mostra o iconezinho lá que tá disponível, é que começa, né? Tem até aquela animaçãozinha, você fica lá, aponta pro céu, vira pra cá, vira pra lá. Só nisso você já perde uns 2 minutos encontrando o sinal de alguma coisa. E aí você virou pra lá, já perdeu o sinal de novo. Então, ainda é algo muito para emergência. Tô sem sinal nenhum, preciso avisar alguém que, né, tô aqui. Aponta para o carro, avisa, você corre risco de perder o sinal daqui mais 2 minutos. Então, por enquanto, acho que realmente é um plano B, assim, para quem realmente não tem nenhum sinal,
Mas, conforme a tecnologia vai melhorando, né? Quando chegar num ponto em que talvez, ao invés de ficar 2 minutos apontando, leva 30 segundos para encontrar o sinal, 15 segundos, ela já vai ter a iMessage funcionando via satélite, já vai ter previsão do tempo via satélite, e aí ela pode ir expandindo isso para de fato um dia se tornar uma alternativa. Ah, caiu o 3G, usa satélite e consegue mandar mensagem, consegue fazer uma ligação, consegue receber notificação, talvez, né? Ou fazer Uhum. um uso mais básico ali do celular. Então, acho que o caminho é esse, é aos poucos expandindo ali, para quem sabe um dia, quando a tecnologia chegar lá, aí sim a gente consiga ver o satélite como uma alternativa mesmo à rede móvel de dados. Beleza. E de coisas assim, uma coisa aleatória que eu vi que eu sei que muita gente vai gostar de saber, pelo menos, né? Agora, na tela bloqueada do iOS, vai dar para se você estiver escutando música. Depende um pouquinho da criação dessa arte, né? Eu tentei achar várias capas animadas aqui, não consegui, mas vai ter capa animada. Quer dizer, ao invés de você dar, quando você quiser que ela ocupe o full screen ali, né? Que já era. Antes aparecia o quadradão grande ali e até a tela bloqueada pegava um pouco das cores da capa. Agora vai ser uma capa de verdade em full screen e com uma animaçãozinha ali, deixando a coisa mais bacana, né? Eu fucei, não consegui achar nenhuma, não. A Apple não colocou tantas, eu acho. Não sei se o Felipe conseguiu achar. Mas vai Vai nas da também. Taylor Swift, Marcos, que os Ah, álbuns dela tem. tá, ok. E sabe, eu até falei semana passada, né? Sabe qual o problema de sair testando essas coisas? Eu não escuto Taylor Swift no meu dia a dia. A Apple vai falar, nossa, o Marcos finalmente virou um Swift. Deixa eu botar Taylor Swift aqui É, pra tocar no meio das coisas que ele ouve do dia a dia, né? E até melhor tem como não. desligar esse gestor e É, tal, mas. tem aqui até em uma das atualizações eles colocaram que num dos modos foco você consegue colocar para ignorar o Ah. histórico do Apple Music quando aquele modo foco tá ativado. Eu inclusive criei um modo foco com essa opção, porque sei lá, quando eu quero realmente escutar uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, que eu não quero que influencie, eu ligo lá, modo foco música, e aí o Apple Music Tá. ignora o histórico daquela sessão. Ok, bom saber. Porque é isso, né? Já tô vendo que vai cair um monte de K-pop aqui pra mim, só porque eu fiz aquela matéria lá falando da tradução, da fonética. Mas o que vai acontecer? Não vai ser uma coisa específica só de Apple Music. Vai ser uma API que devs vão, tipo Spotify, falar, né? Vai poder, se ele quiser, duvido que ele queira, porque ele não gosta de implementar essas coisas, vai poder também botar capinha animada na tela bloqueada, não uma coisa específica só de Apple Music. É uma bobeirinha. Mas que eu falei, olha, ok, acho que eles sabem que ninguém vai usar, então eles disponibilizaram a API. Se todo mundo quisesse, talvez não É, fariam. Mas eu gostei disso aí. Agora, uma que eu adorei tem a ver com passkeys, que é um jeito mais eficiente de lidar com senha, basicamente uma verificação biométrica de 2 fatores para facilitar a vida de você nem ter que usar mais senha, você, né, fazer o login num site, já está o seu computador conectado com o iPhone, você bota o rosto no iPhone e pronto, você faz login no site no Mac. Resumi bastante, devo ter distorcido, mas essa é mais ou menos a intenção, tá? Tinha um problemão, né? De você não poder exportar essas passkeys. Então essa verificação desse jeito ficava presa ao seu dispositivo. Eles falaram uma coisa que vai mudar no futuro. Chegou, ou vai chegar. Agora vai dar para exportar. Isso o que, sim, finalmente, mas que bom, né? que bom. Isso, na verdade, faz parte do. Porque o Passkeys é criado ali pelo FIDO Alliance, né? Tem uma aliança ali com empresas como Apple, Google, OnePassword, várias empresas se juntaram Tá para todo criar. mundo, né? Todo mundo junto da tecnologia tá aí trabalhando para continuar aprimorando o Passkeys. E no finalzinho do ano passado, eu lembro que eu escrevi para o 95 Mac ainda que realmente eles tinham anunciado as especificações da próxima geração de Passkeys e que incluía esse modelo de exportação para você conseguir transferir seus passkeys de um gerenciador para o outro. Né? Você tem, às vezes, você está usando da Apple, quer passar para o OnePassword ou vice-versa. Agora a Apple está colocando ali a opção de você exportar as credenciais para você transferir elas para outro aplicativo de gerenciamento de senhas, por exemplo, que é bem legal. Eu estava vendo a session de o que tem de novo em Passkeys, né? Teve uma session da WWDC sobre isso. E eles também implementaram algo muito legal, que é o preenchimento automático de nome e e-mail quando você vai você vai criar uma conta em um lugar. Porque hoje, né, quem usa o Sign with Apple já tem isso, que é você só clica lá, entrar com Apple. Ele usa tudo que você tem no seu ID Apple, endereço, nome, telefone,
preenche tudo e você não precisa criar nada. Agora, com os Passkeys, a Apple também vai colocar uma abordagem parecida, que o iOS já vai pegar o seu nome, o seu e-mail e vai criar a senha para você, e aí você já vai dar um sign-up rápido nos sites que você ainda não tem conta. Então não vai ser mais só a criação de senha, mas também criação de conta com Passkey, o que eu achei também muito legal. Excelente. Então, pra quem tava esperando por coisas assim, tá chegando. Só esperar até esse tempo, né? E não sei se você quer trazer mais coisa também, Felipe, que te chamou a atenção, mas pra mim, pra finalizar, é uma coisa que a Apple deu uma dica. Eu vou trazer duas coisas, uma que eu acabei de publicar. A primeira é a seguinte, a Apple deu uma dica no SDK do macOS que aplicativos de macOS vão poder renderizar cenas 3D para jogar direto por Apple Vision Pro. Por Apple Vision Pro conectado no Mac, poder puxar do Mac a cena 3D sem que isso esteja tendo que rodar direto no Vision Pro. Aí você junta isso com rumores do tipo, Apple vem trabalhando numa versão do Apple Vision Pro que vai funcionar conectado direto no Mac, para poder processar no Mac as coisas, não ter que processar no dispositivo para ser mais leve, durar mais a bateria, etc, etc, etc. Eu acho que essa é a primeira confirmação tácita da Apple de que isso de fato, ela pelo menos planeja lançar um negócio desse. Com certeza, a gente já tem aí rumores de que a Apple pretendia, né, lançar. Desde o começo ela já estudava um Vision Pro que dependesse mais do Mac. Ela optou pelo caminho que o negócio faz tudo sozinho, mas o Gurman recentemente tocou nesse assunto que uma das possibilidades para ter um Vision mais barato, talvez, no futuro, é fazer com que ele dependa mais de um dispositivo externo para ter mais processamento. Ao mesmo tempo, isso ajuda até que tem o Vision Pro atual, porque já comentamos, ele tem o chip M2, que não é ruim, mas já estamos no M4 indo pro M5. Então vai chegar uma hora que ele vai encontrar limitações técnicas. E com um recurso desse, você tendo um Mac mais novo, consegue renderizar as coisas ali usando o poder de processamento do Mac. Então acho sim, concordo com você, Marcos, que essa nova API pode ser já uma preparação da Apple para um Apple Vision, talvez não Pro, que vai usar mais o poder de processamento do Mac, ou talvez até do iPhone, do iPad, qualquer outro device Apple que ele esteja ligado, para conseguir, né, exibir ali as imagens. Tem chances disso acontecer sim, bem interessante. Pois é. Tem que ver se ela não desiste do Vision Pro até isso sair, mas nesse momento acho que essa é a primeira dica de que de fato ela vai mesmo planejando lançar isso aí. E a outra é a seguinte, no SDK do iOS 26, eles detalharam uma mudança de comportamento na forma como o aplicativo ele é colocado para abrir no tamanho dele na tela. Eles estão falando de um modo novo de compatibilidade e eles dizem, isso é incrível, especificamente para hardware novo, para novos hardwares. É óbvio que a Apple não parou de lançar as coisas, né? Nunca vai lançar nada. Vai ter novo hardware, isso é óbvio. Mas ela falar a respeito disso já é raridade. Eles falam, antes, quando saía um hardware novo e ele tinha uma tela de tamanho diferente, o sistema ele escalonava o tamanho do app, só que era proporcional. Isso quer dizer o quê? Se a proporção da tela fosse diferente, então você tem uma tela que é quadrada e lançou uma tela retangular. O que ele fazia? Ele pegava o layout quadrado e fazia ocupar toda a área lateral, mas em cima e embaixo botava barras pretas, né? Porque ele não tinha como renderizar o resto ali sendo um tamanho mais dinâmico, né? A partir de agora, o que vai acontecer? Quando você subir um build de iOS 26, né? Já perdi a conta. O sistema não vai mais fazer esse escalonamento desse jeito, deixando barra. Ele vai fazer, de fato, o layout ocupar o tamanho inteiro da tela, independente da proporção que seja a tela. Felipe, eu não vou nem falar. O que isso quer dizer? É claramente a Apple se preparando para dispositivos de novos formatos. Eu sempre gosto de lembrar o que aconteceu lá no iOS 8, que foi o iOS que veio para o iPhone 6 e 6 Plus. Porque na época era bem assim mesmo. Os aplicativos, você tinha que fazer um aplicativo pro tamanhozinho do iPhone 4 e daí depois um aplicativo pro tamanhozinho do iPhone 5. Com o iOS 8 foi a primeira vez que a Apple começou a introduzir umas APIs, tipo, olha, os aplicativos são mais flexíveis, com um botãozinho você já consegue adaptar ele para outros formatos. Então, para que eu vou querer adaptar meu aplicativo para outros formatos, né? Porque viriam iPhones com telas maiores. E agora, hoje, a gente tem tanta... Primeiro que isso já facilita para os desenvolvedores atualmente, né? Porque você já tem tanto tamanho de tela
que ficar adaptando o aplicativo para cada milímetro de iPhone que a Apple mexe, muda a resolução, já é complicado, né? iPad também tem um monte, mas claramente ela tá trabalhando em outras coisas, né? Tem, por exemplo, o rumor lá do Apple Home, o HomePad, né? que supostamente era para rolar esse ano e não rolou. Falam que ele vai ter uma tela quadrada, então já seria mais um formato para os desenvolvedores. E se ela tem uma API que consegue adaptar, né, o aplicativo automaticamente, isso facilita a vida do desenvolvedor para já trazer os aplicativos para essa nova plataforma. Então, sempre quando rolam essas mudanças muito sutis de nós facilitamos agora para os aplicativos, né, se adaptarem a mais telas. Geralmente é que ela está planejando lançar alguma coisa com um formato diferentão e já está preparando os desenvolvedores para isso sem eles saberem. Então, acho que pode rolar algo nesse sentido mesmo, de que teremos novos tamanhos de devices vindo aí, e a Apple já está se preparando para isso. Para mim, isso é dobrável. Com certeza. Outra, né? O HomePad, beleza, mas o dobrável... assim, falar de proporção, a gente vai entrar num 12.1, 19.1, vai parar de fazer sentido. O ponto é, dizem que esse iPhone dobrável, a tela maior, quando ele está aberto, né, a tela, ela é numa proporção que não tem de iPad, não tem nada, é uma proporção nova. É um pouquinho nova, mas é nova. Então, ao invés de ficar uma barrinha em cima e embaixo, uma barrinha na lateral, que aí ia ser o quê? Semanas, todo mundo discutindo que o negócio não abre direito, os aplicativos, ela já resolve, já mata isso de cara e já deixa ele abrindo o full screen ali. Então, pode ter a ver também com o HomePad, mas eu bati o olho e falei, olha o Pro aí, dando pra primeira carinha dele. Com certeza. Até porque agora, se você pegar o Stage, não o Stage, a multitarefas novas do iPad, você consegue redimensionar os aplicativos livremente. Não tem mais, tipo, é tamanho, daí você puxa um pouquinho, ele já muda o tamanho, puxa mais um tamanho. Agora as janelas são tão livres quanto no Mac, então acho que também já é um indício de que a Apple está se preparando mesmo para devices que tem ali aplicativos que podem ser redimensionados na hora, de acordo com o que você precisa, e como o Marcos pontuou, isso faz muito sentido para um dobrável. Muito bem, é claro que as impressões de vocês sobre tudo o que a gente comentou, vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback. Você pode escrever feedback como você quiser, faz o teste, você vai achar, vai cair na página. Se você quiser achar os links do que a gente comentou, vai em gigahertz.fm/afonte/156, ou também dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que contribuem tanto lá com o feedback, deixando perguntas, impressões, comentários, questionamentos, discordâncias, desde com educação, a quem também recomenda a fonte nas redes, enfim, as que vocês mais usam, quem deixa review, avaliação também, isso sempre ajuda, e a você, Felipe, por mais uma semana, ajudar a gente a fazer sentido do que está vindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o área de trabalho e área de transferência, apresento para a Lura o IA sob controle e vocês me encontram lá no Night5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!